Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo 10 até o capítulo 16, de forma expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, fazendo uma exegese, uma hermenêutica e uma homilética dos capítulos que vamos abordar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para juntos propagarmos o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a terceira aula. Acesse a segunda e a primeira aqui no canal, no link da inscrição. Queridos irmãos, vamos tomar por base Romanos capítulo 10, versículo de número 12, que diz assim: aquele que está em pé, se cuide e olhe, cuidado para que não caia. Queridos irmãos, o tema central deste capítulo, Paulo vai tratar que a justiça que vem da fé, ela é vivida na prática cristã. Após o apóstolo Paulo apresentar a justificação pela fé, do capítulo 1 até o capítulo 5, a nova vida em Cristo, do capítulo 6 até o capítulo de número 8, e a soberania de Deus na história da redenção, no capítulo de número 9, Paulo agora vai tratar a responsabilidade humana na salvação, no capítulo de número 10. O futuro de Israel no plano de Deus, no capítulo de número 11. A vida cristã prática, no capítulo 12 até o capítulo de número 16. Doutrina sem prática gera orgulho. Prática sem doutrina gera erro. Portanto, o apóstolo Paulo une essas duas vertentes, essas duas coisas. O capítulo 10, queridos irmãos de Romanos, tem uma temática do apóstolo Paulo, que é a justiça que vem da fé e a confissão de Cristo. Paulo afirma que Israel falhou. Não por falta de zelo, mas por buscar a justiça pelos seus próprios meios. A justiça que salva é recebida pela fé em Cristo Jesus, confessada com a boca e crida no coração. O capítulo ensina que a salvação ela é acessível a todos, judeus e gentios, e que a pregação do Evangelho é essencial para que haja fé, pois a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A justiça de Deus não se conquista, recebe-se pela fé em Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no capítulo 11, o Paulo trabalha uma temática sobre o propósito de Deus para Israel. Paulo esclarece que Deus não rejeitou definitivamente Israel. Existe um remanescente segundo a graça, e a incredulidade atual de Israel abriu caminho para a salvação dos gentios. O capítulo revela o mistério do plano redentor de Deus, culminando na restauração futura de Israel conforme a fidelidade divina. A infidelidade humana não anula a fidelidade soberana do Deus Todo-Poderoso. Já chegando no capítulo 12, queridos irmãos e irmãs, a temática trabalhada por Paulo é
a vida transformada pelo poder do Evangelho. Paulo exorta os crentes a apresentarem os seus corpos como sacrifícios vivos diante do Senhor, vivendo uma vida prática e comunitária. A vida cristã é marcada por serviço, amor sincero e humildade. O capítulo mostra que a doutrina correta gera vida transformada. O culto verdadeiro se manifesta no cotidiano. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, não apenas muda a nossa crença, mas transforma a nossa maneira de viver. Chegando ao capítulo 13, o tema que Paulo vai trabalhar é o cristão e as autoridades. Paulo ensina que as autoridades são instituídas por Deus para a ordem social. O amor é cumprido na lei e o cristão vive em vigilância espiritual, aguardando a redenção final em Cristo Jesus. O capítulo equilibra submissão civil com vida ética, mostrando que a fé cristã impacta também a esfera pública. Quem ama, vive a lei e honra a Deus também na vida pública. Chegando, queridos irmãos e irmãs, ao capítulo de número 14, Paulo vai, como tema central, tratar a liberdade cristã e o amor ao próximo. Paulo trata das questões da consciência, ensinando que o cristão deve exercer sua liberdade com amor, evitando escandalizar o irmão mais fraco. O capítulo destaca que o reino de Deus não consiste em regras e nem aparências externas, mas em juízo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. A verdadeira liberdade cristã se expressa no amor que edifica o meu próximo, o meu irmão. Chegando ao capítulo 15, o apóstolo Paulo vai trabalhar uma temática da unidade, missão e esperança. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele exorta a unidade entre judeus e gentios e reafirma o seu chamado missionário. O Deus da esperança fortalece a igreja para viver em harmonia e cumprir a sua missão. O capítulo evidencia a dimensão missionária e comunitária do Evangelho. A igreja, queridos irmãos e irmãs, unida, glorifica a Deus e avança na missão. Chegando ao capítulo de número 16, Paulo vai nos ensinar sobre a temática da comunhão, serviço e traz uma advertência final. Paulo encerra esta carta saudando cooperadores do Evangelho e advertindo contra divisões e falsas doutrinas. A carta termina com uma doxologia que exalta a soberania do Deus Criador e Todo-Poderoso. O capítulo, queridos irmãos e irmãs, revela que a teologia se vive em relacionamento com os irmãos, serviço e fidelidade à verdade das Escrituras Sagradas. A sã doutrina floresce em uma comunidade que vive o amor e a verdade
da palavra. Então, Paulo nos ensina que a salvação é somente pela fé em Cristo que é proclamada. Ele também nos ensina que Deus ele é fiel aos seus propósitos redentores. Paulo também nos ensina, queridos irmãos, que a doutrina conduz a uma vida prática, ética e missionária. A igreja vive em santidade, amor e submissão a Deus. O evangelho que justifica o pecador também transforma uma igreja santa, missionária e unida. Agora, de forma expositiva, retornamos ao capítulo de número 10, onde Paulo vai tematizar como a justiça que vem da fé. No Romanos 10, verso 1, está escrito: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos ensina que ele vai nos revelar e ensinar, revela o seu coração pastoral. Paulo está revelando o seu coração pastoral. A eleição divina não anula o amor evangelístico. Soberania de Deus nunca elimina a compaixão humana. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 2, está escrito: porque lhes dou testemunho de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento. O apóstolo Paulo nos ensina neste versículo que zelo religioso sem verdade bíblica produz fanatismo, extremismo religioso e não salvação. Em Romanos, capítulo 10, versículo de número 3, está escrito: portanto, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Neste versículo, Paulo nos ensina que o maior erro do homem religioso é tentar merecer o que Deus oferece por sua graça. Em Romanos, capítulo 10, verso 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Neste versículo, Paulo nos ensina que Cristo não destrói a lei, ele cumpre plenamente. Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz, e cumpriu toda a lei. Em Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao 10, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo e terás a vida eterna. Neste versículo, Paulo nos ensina que a fé bíblica envolve coração, crer, e vida pública, confessar. Em Romanos, capítulo 10, no versículo de número 13, está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Neste versículo, Paulo está nos ensinando que a salvação é universal na oferta, mas pessoal na resposta. Em Romanos, no capítulo 10, do verso 14 ao verso 15, está escrito: como crerão naquele de quem não ouviram? Neste versículo, o apóstolo Paulo está nos ensinando que a soberania de Deus não anula a missão da igreja. Então, o capítulo 10, Paulo tem um tema: a fé que salva. As verdades centrais que ele aborda é que o zelo sem verdade não salva. Cristo é o centro da justiça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Em Romanos, no capítulo 11, de forma expositiva, o apóstolo Paulo, queridos irmãos e irmãs, ele vai trazer um tema sobre Israel no plano soberano de Deus. No capítulo 11 de Romanos, no versículo de número 1, está escrito: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Significa que Paulo, ele está explicando, Paulo está dizendo, ou seja, Paulo rejeita qualquer ideia de abandono definitivo de Israel. A eleição permanece fundada e fundamentada na graça de Deus. Em Romanos, no capítulo 11, versículo 2 ao versículo 6, está escrito: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Significa que Deus sempre preserva um remanescente fiel, que a salvação nunca foi por obras, mas pela graça de Deus, por intermédio da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Na sua morte, ele trouxe a remissão, a regeneração e o perdão dos nossos pecados e ofensas. Na sua ressurreição, a justificação e a vida eterna. Em Romanos, no capítulo de número 11, no verso 7 até o verso de número 10, está escrito: os outros foram endurecidos. Significa que um endurecimento é judicial e temporário e não absoluto nem final. Em Romanos, queridos irmãos, capítulo 11, versículo 11 ao 15 está escrito: a salvação veio ao gentio. Neste versículo, Paulo está nos ensinando que a rejeição temporária de Israel resultou na expansão missionária da igreja. Em Romanos, capítulo 11, verso 16 ao 24, está escrito: fostes enxertados. Significa que gentios participam da raiz, mas não substitui Israel. A soberba espiritual é condenada. Em Romanos, capítulo 11, verso 25 ao 27, está escrito: todo Israel será salvo. Paulo está nos ensinando que refere-se ao cumprimento escatológico das promessas feitas aos patriarcas. Em Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36, meus irmãos e irmãs, está escrito: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Significa que a verdadeira teologia termina em adoração. Portanto, o tema de Paulo é a fidelidade irrevogável de Deus. A lição que ele nos ensina é que Deus governa a história com graça, justiça e misericórdia. Chegando ao capítulo 12, de forma expositiva, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai trazer uma temática sobre a vida transformada pelo Evangelho. Em Romanos 12, verso 1, está escrito: apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo. O apóstolo Paulo, queridos irmãos e irmãs, ele está nos ensinando que a resposta correta à graça é uma vida totalmente consagrada à devoção a Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, está escrito: não vos conformeis com este século. Neste versículo, Paulo nos ensina que a transformação, ela começa na mente, renovada pela palavra de Deus.
Em Romanos capítulo 12, verso 3 ao 5 está escrito: um só corpo em Cristo. Significa que humildade é essencial para a comunhão cristã. Em Romanos capítulo 12, versos 6 ao 8 está escrito: temos dons diferentes. Significa que os dons existem para a edificação do corpo, que é a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Em Romanos capítulo 12, queridos irmãos e irmãs, do verso 9 ao 13 está escrito que o amor seja sem hipocrisia. O apóstolo Paulo nos ensina neste versículo que o amor cristão é prático e visível. Em Romanos capítulo 12, do verso 14 ao 21 está escrito: não te deixe vencer por mal. Significa que o cristão, ele vence o mal fazendo o bem. E nós entendemos que a temática de Paulo no capítulo 12 a Romanos é o culto racional, que temos que ter uma vida santa, com serviço ao reino de Deus e aos nossos irmãos, a igreja, com muito amor. Em Romanos capítulo 12, no versículo de número 9 ao 21, nós entendemos que Paulo disse que o amor tem que ser sem hipocrisia. Chegamos ao capítulo 13, queridos irmãos, aonde Paulo vai trabalhar o tema sobre o cristão e a ordem social. Romanos 13, do verso 1 ao 4, está escrito: toda autoridade procede de Deus. Significa que Deus usa autoridades para manter a ordem. Em Romanos capítulo 13, do verso 5 ao 7, está escrito: dai a cada um o que lhe é devido. Paulo nos ensina neste versículo que o cristão vive com responsabilidade civil. Em Romanos capítulo 13, do verso 8 ao 10, está escrito: o amor é o cumprimento da lei. Queridos irmãos e irmãs, neste versículo, Paulo nos ensina que o amor resume toda a ética cristã. Em Romanos 13, do verso 11 ao 14, está escrito: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Significa que vivemos à luz da volta eminente de Cristo Jesus. Jesus breve está voltando. Nós vemos o tema no capítulo 13 do apóstolo Paulo, que significa vivendo como cidadão do reino. Chegamos, queridos irmãos, ao capítulo de número 14 dos Romanos, que Paulo vai tratar o tema sobre liberdade cristã e consciência. Em Romanos 14, do verso 1 ao 4, está escrito: recebei o fraco na fé. Neste versículo, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo está nos ensinando que a maturidade acolhe e não julga o seu irmão. Em Romanos 14, do verso 5 ao 9, está escrito: cada um esteja inteiramente seguro. Neste verso, Paulo nos ensina que questões secundárias não devem gerar divisões entre a congregação, entre os irmãos. Em Romanos 14, do verso 10 ao 12, está escrito: todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Neste versículo, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo nos ensina que a responsabilidade é pessoal diante de Deus. Em Romanos 14, do verso 13 ao verso 23, de forma resumida, está escrito: não ponhais tropeço ao seu irmão. Significa que liberdade deve ser exercida com muito amor e amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns
aos outros. Entendemos que essa temática de Paulo é centralizada na liberdade guiada pelo amor. Em Romanos 14, do verso 12, está escrito: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Significa que a consciência responde primeiro a Deus e não aos homens. Chegamos ao Romanos capítulo 15, onde o apóstolo Paulo, queridos irmãos e irmãs, vai tratar um tema sobre uma igreja madura e missionária. Em Romanos capítulo 15, verso 1 ao 3, de forma resumida, está escrito: suportar as fraquezas dos fracos. Neste versículo, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo está nos ensinando: Cristo é o modelo de serviço sacrificial para nossas vidas. Em Romanos 15, verso 4 ao 6, está escrito: para a nossa esperança. Paulo está nos ensinando que as Escrituras fortalecem a nossa fé. Portanto, medita na palavra dia e noite. Em Romanos 15, do verso 7 ao 13, de forma resumida, está escrito: Cristo recebeu a todos. Significa que o apóstolo Paulo está nos ensinando unidade entre os judeus e gentios glorificam a Deus. Em Romanos 15, verso 14 ao verso 21, de forma resumida, está escrito: ministério aos gentios. Paulo nos ensina que o apóstolo Paulo revela a sua missão missionária. Faça missões. Devemos fazer missões e pregar o evangelho de Cristo Jesus. Em Romanos 15, verso 22 ao 33, planos e intercessão. O apóstolo Paulo nos ensina que missão e oração caminham juntos. Temos que levar uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, numa disciplina do jejum, constantemente, para que possamos fazer missões e pregar o evangelho. O tema central de Romanos 15 é: igreja saudável gera missão. No capítulo 15, do verso 13 de Romanos, está escrito: Deus de esperança vos encha de toda alegria. Significa que a esperança cristã produz alegria e paz. Chegamos a Romanos 16 e vamos partir para a conclusão, queridos irmãos. Paulo trata do tema de relacionamento no corpo de Cristo. Em Romanos 16, do verso 1 ao 16, resumidamente, saudações pessoais do apóstolo Paulo. Significa que Paulo ele valoriza pessoas, ministérios e relacionamento. Portanto, que venhamos a seguir esse exemplo. Em Romanos 16, verso 17, rogo-vos, pois que noteis os que promovem divisões na igreja. O apóstolo Paulo nos ensina que a igreja deve preservar, se permanecer e perseverar na sã doutrina de Cristo Jesus. Em Romanos 16, verso 20, está escrito: o Deus de paz esmagará Satanás. Queridos irmãos e irmãs, significa que a vitória final pertence a Deus em Cristo Jesus. Paulo trabalha em Romanos 16 o tema unidade, vigilância e vitória. Conclusão, queridos irmãos: a fé que justifica é a fé que transforma. A doutrina que salva é a doutrina que produz vida santa. Portanto, o Romano nos ensina que somos salvos pela graça de Deus, que vivemos pela fé, que servimos a Deus em amor e esperamos em glória para irmos para a vida eterna. Meus irmãos, que Deus em Cristo de Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.